Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja habitando ricamente em nossos corações e nossas vidas. Que o nosso Deus, o Deus de toda consolação, o Deus de todo poder, de toda graça, esteja nos cobrindo com a sua mão de poder, com a sua bondade, e que nós possamos entender e agradecer a esse Deus por todas as bondades, todas as benécias que Ele tem nos proporcionado. Eu quero, nesse momento, orar com você, orar com a sua casa, que nós possamos estudar a palavra de Deus de acordo com a vontade desse Deus maravilhoso. Vamos orar então? Santo e amado Deus, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por este dia na sua presença, por todas as tribulações, por todo o seu querer em nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem feito a sua vontade em nós. Por isso, ó Pai, podemos te louvar e te agradecer hoje e por todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu já deixo aqui um abraço, um beijo no coração de todos vocês que estão online conosco. Sei que são várias pessoas, várias famílias, as famílias da Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto Oeste, as famílias da Igreja Presbiteriana de Nova União, também de Machadinho, de Mirante da Serra, de outras cidades, Cujubim, enfim, de muitos lugares que têm nos abençoado com a sua presença. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade de acatar esse chamado de Jesus, esse chamado de Deus para cultuar a Ele. Hoje nós estamos no 7º estudo da nossa série A Cruz de Cristo, uma série baseada no livro de um escritor, um pastor batista chamado John Stott, que é A Cruz de Cristo. Então, estamos fazendo essa série de exposições neste livro. Isso tem acrescido muito o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre a autossubstituição de Deus, a autossubstituição de Deus. E temos muito que pensar sobre esse ato expiatório de Cristo na cruz. Mas antes eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que está em Salmos, no Salmo 13. Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu diga o meu inimigo, para que eu não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. Para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor quanto me tem feito muito bem. O salmista observa a sua situação de vida. O salmista observa a sua situação perante o dia a dia, os inimigos, a toda a labuta do dia. E ele clama a Deus. Porém, o seu coração tinha consciência que Deus era o Deus da graça, o Deus da sua salvação. Por isso ele podia cantar e cantar ao Senhor que Deus tinha feito muito bem a ele. Mas nem tudo o que ele queria ele possuía, nem tudo o que ele queria ele tinha. Entretanto, ele tinha um Senhor na vida dele. É por isso que nós olhamos para a cruz de Cristo e sabemos que com esse ato de Cristo nós somos religados ao céu. Esse ato de Cristo nos coloca em dependência total dele. E louvado seja Deus por sermos dependentes de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós vamos estudar sobre autossubstituição de Deus. Mas antes nós vamos cantar o hino do nosso inário Novo Cântico, o hino 266, Rude Cruz. E nós vamos louvar o Senhor com esse hino
e já já nós voltamos já com o estudo dessa noite, de fato, certo? Um beijo no seu coração que nos acompanha. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus familiares, nos grupos, também no Facebook. Estamos ao vivo aí pelo Facebook, pelo YouTube. Então, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, fazer a sua parte como um bom internauta, de compartilhar as palavras do Senhor, os estudos das palavras do Senhor com os seus amigos, com aqueles que você ama. Você é atingido por Cristo, você quer que outras pessoas também assim sejam. Então, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, deixa seu comentário. Vamos participar efetivamente dessas situações na internet. Vamos para o hino 266. Já já a gente volta com o estudo dessa noite. Até mais. Como emblema de vergonha e dor, mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se nós pudermos realmente dizer que amamos a mensagem da cruz, é porque nós
entendemos o grande amor de Jesus para conosco. Meus amados irmãos, eu convido você a ler, tanto aqui na tela quanto na sua casa, na sua Bíblia, Isaías, capítulo 53, versículo de número 6. A ideia está toda embasada em Isaías 53, de 1 a 12. Entretanto, o versículo 6 ele se faz mais aguçado para o nosso entendimento dessa noite. Isaías 53, verso 6 diz assim: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Amados irmãos, como pôde Deus expressar simultaneamente a sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Se nós pararmos para pensar como Deus pode ser justo e perdoador, como pode Deus ser santo nesse juízo e ser amoroso no perdão? Somente providenciando um substituto divino para o pecador, eu e você. De modo que esse substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão. Só dessa forma, Deus poderia aplicar a sua própria ira, levantando para si mesmo um substituto que fosse plausível à sua vontade, fosse santo, fosse puro. Mas, irmãos, Deus, em sua misericórdia, desejou perdoar os homens, sem eu e você, nós pecadores, sem pecar, sem machucar, sem deixar de entender e de ver a verdade. Para isso, dirigiu contra o seu próprio ser, na pessoa de seu filho, colocou sobre a pessoa de seu filho da total e da justa violência a nós. A ira de Deus que eu e você mereciam, o texto diz que sobre ele foi colocado, fez cair toda a nossa iniquidade. E não a iniquidade de João, de Manuel, de Pedro, mas de todos aqueles que ele mesmo escolheu. Mas, irmãos, esse conceito de autossubstituição é o assunto que nós baseado nesse livro, A Cruz de Cristo, mais precisamente no capítulo 6 desse livro, A Cruz de Cristo, vamos pensar sobre essa autossubstituição definição do conceito bíblico de substituição. Definição da palavra substituição. A substituição é uma pessoa que faz um básico da palavra substituição. Tomar o lugar de outro, especialmente a fim de levar a sua dor e livrar a pessoa que se amoroso quer fazer com seus pais. Nós precisamos, alcançados pela graça, nós temos esse desejo no coração de ter um lugar, ver essa pessoa livre da vida. Quem de nós não já disse isso para uma pessoa substituição? Um deles é Moisés. Moisés, lá mesmo, no 32, 32, ele
faz um gesto maravilhoso. Ele se mostra disposto. Vamos abrir aqui. Êxodo 32. Olha só o que Moisés diz para Deus. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Mas, irmãos, Moisés estava disposto a ter o seu nome apagado no livro da vida, apagado do livro de Deus, se isso fosse possível, se tão somente com esse gesto Israel fosse perdoado. Observe que ele diz, para Israel ser perdoado, para perdoar, apaga o meu nome, tira, risca. Isso é um exemplo de altruísmo. Outro exemplo, Paulo por 2 vezes expressa esse princípio elementar de altruísmo. Em Romanos 9, 1 a 5, ele diz que desejaria ser separado de Cristo por amor aos israelitas. Ele diz assim, que eu seja anátema, que eu seja maldito. Eu prefiro ser maldito e vê-los bem do que continuar bem e vê-los caminhando para o céu. Em suma, Romanos 9, 1 a 5 é isso. Paulo ele tem um exemplo de altruísmo e desejar também. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve a sua carta a Filemon, lá no verso 18, verso 19, ele promete pagar a Filemon todas as dívidas de Onésimo. Ele fala, põe na minha conta. Isso é um sinal de altruísmo, é um sinal de substituição, de dar-se em favor daqueles que amam, daqueles que necessitam. Amados irmãos, se formos colocar vários exemplos também, extra-bíblia, teremos várias situações, vários missionários, várias pessoas que Deus levantou para serem e que foram altruístas, que se colocaram no lugar dos outros. Mas o conceito bíblico de altruísmo, o conceito bíblico de substituição, de mudança de tomar lugar de, nós vemos, por exemplo, em Hebreus 9, verso 22, lá explica bem por que precisa ter essa substituição. Hebreus 9, versículo 2 diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, não pode haver perdão sem o sangue. Como também não pode haver expiação sem substituição. Tinha que haver vida por vida, ou sangue por sangue. Somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente e tem valor suficiente para substituir-nos naquela cruz. Amados irmãos, prestem bem atenção. Quando Cristo morreu na cruz, Ele, por amor, nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. Quando Cristo morreu na cruz, Ele, por amor, nos substituiu da única maneira que poderia satisfazer a Deus. Não tinha outro jeito. Então, tendo isso definido, esse conceito de substituição, de o justo pelo injusto, nós podemos agora pensar em 2 palavras que são correlatas à substituição, que é Páscoa e levar o pecado. Mas pastor, o que tem isso a ver com autossubstituição? Calma, vamos observar o texto. Esses conceitos de Páscoa e de levar o pecado, nós podemos compreender bem melhor o que é a autossubstituição de Deus. Quando entendemos esse conceito, entendemos o que é essa autossubstituição, ou seja, Deus substituir por si mesmo para satisfazer a si mesmo. De novo, eu quero lembrar a vocês que Jesus ele não paga a nossa dívida a Satanás. Jesus paga a nossa dívida a Deus. Lembra do estudo da última vez que nós tivemos aqui? Se eu falar que foi semana passada, retrasada, eu não sei, mas algumas semanas atrás. Se você se lembrar bem, você verá que essa autossubstituição ela foi necessária. Deus deu a si mesmo por amor a nós. Não porque merecíamos, mas porque Ele queria. Porque Ele assim se satisfez.
Amados, então pensemos um pouco sobre a história da Páscoa. Lá em Êxodo, capítulo 11 e capítulo 13, capítulo 11 e capítulo 13, nós vemos a narrativa da instituição da Páscoa. Então a Páscoa ela foi uma mensagem absolutamente clara ao povo de Israel. E igualmente a nós hoje, que vemos o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo. Para nós deve ser muito mais ainda, muito mais claro. Porque quando temos em vista o sacrifício de Cristo, ao qual a Páscoa ali em Êxodo simbolizava, fica tudo mais lúcido, tudo mais claro. Então a história da Páscoa, narrada ali no capítulo 11 e 13, mostra essa mensagem maravilhosa de Deus no sacrifício. Então Deus, ele passa como um juiz através do Egito, a fim de julgar os egípcios e também como um redentor. Observa, ele julga e ele perdoa, ele condena e ele redime, passando por cima das casas dos israelitas a fim de proteger o seu povo e julgando o povo egípcio pela dureza do coração. É o mesmo Deus que, por intermédio de Cristo, nos salva de si mesmo, nos salva de si para si mesmo. Amados irmãos, Deus ele passa como juiz e como redentor. A salvação foi por intermédio de uma substituição. Quando olhamos a narrativa da Páscoa, nós vemos que os únicos primogênitos poupados foram aqueles em cuja família um cordeiro tinha morrido em seu lugar. Nós vemos lá em Êxodo 12, versículo 3. Nós vemos que um cordeiro foi imolado, foi morto no lugar dos primogênitos. Outra posição interessante, quando olhamos para a Páscoa e a narrativa ali em Êxodo, nós vemos que o sangue do cordeiro, depois de derramado, deveria ser aspergido. Aspergido, que é feito assim com a mão, assim, tchap, tchap, tchap. Aspergido. Deveria haver uma apropriação individual da provisão divina. Deveria ter sangue. É exatamente isso. Deus tinha que ver sangue antes de salvar a família. Deveria pegar esse cordeiro, imolar, matar esse cordeiro, vamos falar numa linguagem mais clara, aspergir o seu sangue nos umbrais das portas, passar ali no portal da casa. Deus precisaria ver aquele sangue, uma substituição, o cordeiro pela vida dos primogênitos. Cada família salva era, pois, comprada por Deus. A vida toda deles agora pertenceria exclusivamente a Deus. E estavam também livres para ir celebrar no Sinai. Êxodo 12, versículo 14. Amados irmãos, para que pudéssemos adorar a Deus, o mesmo se deu através de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, que morreu em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue para nos fazer livres para adorar. Eu gostaria que você entendesse que você não foi salvo, que a sua família não foi salva, que Cristo não morreu naquela cruz simplesmente para ser membro de uma igreja. Mas você foi livre para adorar. Quando Deus chama Moisés e fala, vá lá e diga a Faraó, liberte o meu povo. Ele não disse só liberte o meu povo, mas ele disse, liberte o meu povo para que eles vá ao Sinai, para que eles possam ir ao Monte Sinai, que eles possam ir no lugar de adoração e adorar. Mas nós hoje entendemos o que o próprio Cristo diz, que não é lá nem cá, mas a adoração é em espírito e em verdade. Ou seja, eu e você fomos salvos para adorar a Deus, para elogiar a Deus, para ter prazer em Deus, para amar a Deus, para dispensar todo o nosso serviço ao trabalho do reino, para estarmos na presença desse Deus maravilhoso.
para confiarmos nele, para termos ele como o nosso Deus, como o nosso Senhor, e nós como escravos, como dolos de Deus, aquele que reina sobre a minha vida, sobre a sua vida. É para isso que nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para limpar banco de igreja, para só sentar no banco de igreja, ou para estar na sua casa, ou para dizer, eu tenho uma carteirinha de crente. Não é isso, queridos. Nós não fomos salvos para simplesmente dizer que pertencemos a uma igreja, mas para adorar a Deus e com isso proclamar aos quatro cantos que pertencemos ao único Rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de todo poder. É para isso que nós fomos salvos. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Se assim não for, tornamos nula a cruz de Cristo, tornamos nula a autossubstituição de Deus. E nisso, falando sobre a Páscoa, e nós comemoramos esses dias atrás, e é interessante que essa Páscoa comercial que é comemorada esses dias atrás, claro, nós usamos e aproveitamos desse dia para glorificar a Deus, claro, sempre. Aproveitamos os corações contritos para falar da ressurreição de Cristo, para falar do amor expiatório de Cristo por aqueles que Ele mesmo salvou na eternidade. Mas nós comemoramos essa Páscoa todas as vezes que celebramos a Santa Ceia do Senhor. Todas as vezes que estamos diante da mesa de Deus, da mesa do Senhor, celebrando a Santa Ceia, lembrando do sacrifício único de Cristo naquela cruz, lembrando da união mística entre nós e Deus, dada em Cristo Jesus, nós comemoramos a libertação, Páscoa. Deus nos livrando de nós mesmos, Deus nos livrando para Ele, Deus nos colocando em dependência dEle. Nós não fomos chamados, nós não fomos salvos somente para sermos salvos, mas para adorá-lo, para bendizê-lo. Somos livres para adorá-lo, ou seja, escravos do Senhor. Amados irmãos, e nisso nós temos a noção de Páscoa. E a noção de levar o pecado. O Novo Testamento, lemos a respeito de Cristo que Ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Nós vemos essa narrativa lá em 1 Pedro 2, 24. E de igual forma que foi oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28. Mas o que significa levar o pecado? Levar o pecado, meus amados irmãos, não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores. Eu vou repetir pausadamente. Levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que Ele sofreu a penalidade destes pecadores. A expressão levar o pecado aparece com frequência no livro de Levítico, no livro de Números, e refere-se àquele que peca, aquele que, quebrando as leis de Deus, que levará a sua iniquidade, isto é, será tido como responsável ou sofrerá pelos seus pecados. Nisso, Cristo levou os nossos pecados. Cristo sofreu aquilo que eu deveria sofrer. Eu que sou um transgressor, eu precisaria sofrer esses pecados, mas Cristo sofreu por mim. Cristo levou sobre Ele as nossas iniquidades ali naquele madeiro. Para ficar mais claro, mais lúcido sobre levar os pecados, lá em Levítico 16, fala sobre a cerimônia da expiação. Cristo, não se esqueça, aquele que expiou os nossos pecados. Mas vamos entender que às vezes a gente acha que expiar, eu já falei isso aqui, acha que expiar é que nem aquele programa lá da rede de televisão, e fica, vamos dar uma espiadinha. Não é isso. Espiar não é olhar isso, tá ok? Nós vamos entender aqui. Lá em Levítico 16, eu vou tentar resumir aqui para os irmãos, tem alguns passos sobre a expiação. O primeiro passo era que o sumo sacerdote, ele deveria tomar 2 bodes, está lá em Levíticos 16, versículo 5, 2 bodes para a oferta pelo pecado, a fim de expiar, de colocar sobre os pecados da comunidade como um todo, naqueles 2 bodes. O segundo passo, um bode deveria ser sacrificado
e o seu sangue aspergido, lembra que a aspersão? Aspergido, a água jogada, lançada, ali no caso o sangue, nas paredes do tabernáculo. E também sobre a cabeça do outro bode vivo. Então um bode era morto, o seu sangue aspergido nas paredes do tabernáculo e também aspergido sobre a cabeça do bode vivo. Então, o sumo sacerdote deveria pôr ambas as mãos na cabeça desse bode vivo e confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel e todos os seus pecados. E aí diz lá em Levítico 16, 21, e os porá sobre a cabeça do bode. Então lembre-se que o sumo sacerdote ele escutava a confissão auricular, né? Escutava a confissão auricular. Isso é redundância. Ele escutava a confissão das pessoas ali de Israel, dos filhos de Israel. Então ele conhecia os pecados daquele povo. Então ele lançava com as mãos ali impostas sobre a cabeça daquele bode vivo. Ele falava, confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, inclusive as dele, sobre a cabeça daquele bode vivo que tinha sido também untada ali, aspergida com sangue. Terceiro passo, a gente olhando para Levítico 16, agora no verso 22, é que o sacerdote deveria enviar o bode, esse bode vivo, ao deserto. Claro que não ia enviar o bode morto, então levar esse bode vivo até o deserto, e esse bode levaria sobre si toda a iniquidade para a terra solitária. Esse era o processo de expiação pelo pecado. O autor da carta aos Hebreus, ele não hesita em ver Jesus tanto como o misericordioso e fiel sumo sacerdote, quanto com as duas vítimas, ou seja, o bode sacrificado e o bode expiatório. O bode sacrificado, cujo sangue era levado para o Santo dos Santos, e também o bode expiatório que tirava o pecado do povo, ou seja, Deus, o próprio Cristo, se materializado ali, ele apresenta esse Jesus misericordioso, um Jesus fiel, um Jesus sumo sacerdote, também um Jesus sacrificado, também um Jesus expiatório. Então ele apresenta toda essa potencialidade de Cristo ali para com essa circunstância de Levítico 16. Ele ilustra Levítico 16 apontando para Cristo. Observe como nós temos esse privilégio de termos a sombra e de termos a realização dessa sombra. De termos a sombra em Levítico 16 apontando para Cristo como o nosso bode emissário, como o nosso bode expiatório, como o sumo sacerdote vivo e eficaz em nossas vidas. Mais uma vez, vemos em Jesus a plenitude de Deus. Mais uma vez, vemos em Jesus a plenitude de Deus. Vemos na morte naquela cruz, que essa morte satisfez a todos e seu papel substituiu a todos também. Foi naquela cruz que Jesus se deu por nós, fez expiação por mim e por você, sem ao menos nós merecermos, sem ao menos nós querermos. Mas aprove Deus fazer. E nós precisamos entender e louvá-lo, adorá-lo, porque fomos salvos para adorá-lo. Então, tudo converge para quem é o substituto. E você já sabe, eu já disse que o nosso substituto é Jesus Cristo, mas isso seria superficial. Dizer que quem tomou o nosso lugar, que quem levou o nosso pecado, tornou maldição por nós, sofreu a nossa penalidade, morreu a nossa morte. É certo que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 8. Capítulo 5, verso 8. Amados irmãos, Deus prova o seu amor. Nós ainda sendo pecadores, Ele deu Cristo Jesus por nós. Essa seria essa resposta simples, se poderíamos chamar isso de simples, superficial, se pudéssemos chamar de superficial, mas
Quem foi esse Cristo? Como devemos pensar a respeito desse Cristo? Sabe por quê, irmãos? Se pararmos para qualquer criança na igreja, tipo assim, quem é o nosso Salvador? Eu vou falar, Jesus. Mas quem é esse Jesus? Como viver esse Cristo intensamente? Porque quando somos assaltados por situações difíceis, nós esquecemos que Ele é Jesus, nós esquecemos o que Ele fez na cruz por mim e por você. Nós temos a tendência, como eu disse hoje na minha devocional cedo, de perdermos a confiança, de esquecermos, de desistirmos. Quando olhamos para Cristo devidamente, este substituto dos nossos pecados, nós precisamos urgentemente pensar diferente. Pensar que Cristo foi apenas homem, estamos errados. Se assim o for, como poderia um ser humano substituir outro ser humano? Se pensarmos que ele foi apenas Deus, assim como os gnósticos também achavam que ele não poderia se materializar em carne, porque carne é pecaminosa, se ele tinha só a aparência de Deus, se assim o for, como poderia ele representar a humanidade? Além disso, ele não poderia ter morrido sendo totalmente Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos pensar desse Cristo maravilhoso, não apenas como homem e não apenas como Deus, mas, antes de tudo, acima de tudo, como o único Deus homem, o que por causa da sua pessoa foi singularmente qualificado para fazer mediação entre Deus e o homem. Dessa forma, fica-nos clara a mensagem do texto de Timóteo, de 1 Timóteo 2, versículo 5, que eu quero ler com os amados nesse instante. 1 Timóteo 2, versículo 5. Meus amados irmãos, esse Cristo, homem Deus, que nos deu vida. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando entendemos isso, nós podemos falar, o nosso substituto foi o próprio Deus, que se encarnou para dar a Deus a satisfação pelos nossos pecados, para nos libertar de nós mesmos. Eu vi uma tirinha hoje e o cidadão esfrega lá, aquela história da lâmpada de Aladim, e esfrega a lâmpada e fala, eu tenho quantos desejos? E o gênio da lâmpada fala assim, você tem um desejo. Aí ele falou assim, elimine para mim o meu maior inimigo. E o gênio estala os dedos e aquela pessoa que pediu some da face da terra. Nosso maior inimigo, queridos, somos nós mesmos. Mas não é Satanás. Satanás é nosso inimigo espiritual, mas um inimigo que mora dentro de nós mesmos, um inimigo que está presente em todos os momentos, é o nosso coração pecaminoso, é o nosso coração infiel. Esse é o nosso inimigo primário. Meus amados irmãos, eu queria concluir. E no fim de tudo que eu falei, a gente chega em algumas conclusões e eu quero compartilhar essas conclusões com vocês. A primeira conclusão é que o nosso pecado é extremamente horrível. Pastor, mas você já chegou em essa conclusão em outros textos. E vou chegar em muitos mais. Nosso pecado é simplesmente extremamente horrível. Nada revela a gravidade do nosso pecado como a cruz. Só quando vemos a severidade dos nossos pecados é que enxergamos o Senhor Jesus como o Salvador de quem precisamos urgentemente. A segunda conclusão que nós chegamos é que o amor de Deus é ilimitado. Deus poderia, e Deus pode, com justiça, ter nos abandonado. Você poderia olhar, olha, eles preferiram o mundo do que a mim, eles preferiram o inferno do que a mim. Ele poderia nos abandonar, mas por causa do seu grande amor por nós, por causa da sua grande bondade,
Ele veio nos procurar, porque nós estávamos perdidos, não é nós que procuramos. Amados, nós não estamos procurando. Achei Cristo. Não, foi Cristo que nos achou. Como você pode ter achado Cristo? Quem está perdido é você. Entende? Então ele nos procura em Cristo e na cruz. Esse Jesus Cristo maravilhoso leva o nosso pecado, leva a nossa culpa, o nosso juízo, nossa morte. Ele morre a nossa morte. Como diz a canção, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Que verdade maravilhosa. E por último, queridos, não menos importante, a salvação é um dom gratuito. Após o que Cristo fez na cruz, o que nos resta pagar? Depois que Cristo nos substituiu na cruz, o que nos resta pagar? E eu respondo em alto e bom som: nada. Nada. Visto que tudo está consumado. Tetelestai, está pago. Tetelestai é a palavra para estar pago. Está consumado. Está na cruz. Pago. Meus amados, e estar na cruz não nos deixa livre para pecar. Não nos deixa. Pelo contrário, é o maior incentivo, é o incentivo mais poderoso para uma vida santa, para uma vida separada. Irmãos, temos que nos humilhar aos pés da cruz, temos que confessar os nossos pecados, temos que agradecer a Deus o que Ele fez por nós. Devemos fazer sempre a declaração escrita no hino que nós cantamos nessa noite, o 266, que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Pai, por toda a bondade do Senhor para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem sido um Deus zeloso e assim o será sempre. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem provisões maravilhosas, divinas, celestiais para nós. Quando o Senhor nos promete que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, não por nós mesmos, mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós só temos que lhe adorar e lhe dizer como o Senhor é bondoso. Porque nós nos conhecemos, ó Pai, sabemos que não somos merecedores. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Nos coloque ao estrado dos teus pés, aos pés da sua cruz, e que essa autossubstituição do Senhor para o Senhor mesmo venha fazer morada em nosso entendimento, nosso coração, e que nós possamos glorificar a Deus, glorificar ao Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, essa foi a nossa 7ª exposição no livro Cruz de Cristo, de John Stott. Eu louvo a Deus pela sua vida que aí está. Eu estou impossibilitado de ver os comentários, já disse isso em outras oportunidades. Então, sinta-se abraçado, beijado, amado de coração por mim, por minha família, pela família presbiteriana. Que você possa ser bênção na vida da sua família, que você possa ser bênção na vida da sua igreja. Hoje, quarta-feira, nós temos feito alguns dias e repetiremos até quando for necessário o dia inteiro de oração. Então, das 6 da manhã até agora às 19h30, isso mesmo, foi de meia hora, uma turma estava orando em seus lares. Tanto aqui em Ouro Preto do Oeste, né, quanto em Nova União, até mesmo lá na Bahia. A minha mãe entrou também nessa lista de oração. Que Deus possa
nos abençoar, continuar nos abençoando com toda sorte de bênção, com toda a bondade dele. Às vezes nós oramos e não obtemos aquilo que oramos. Por quê? Porque Deus é que sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos nem orar como convém. Quem dirá saber o que é bom para mim? Quem dirá você saber o que é bom para você? Então, nós vamos orar novamente e todos os pedidos que foram feitos, Deus possa ouvir de acordo com a vontade dele. Então, eu quero orar especificamente por alguns que nós já temos orado. Que Deus nos fortaleça, meus amados irmãos. O recomeço não é fácil, mas Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos consolado. Eu quero orar novamente com você nessa ocasião. Santo e amado Deus, nós temos orado, Pai. Orado. Nós temos nos colocado diante do Senhor. Mas dias difíceis têm vindo sobre nós. Mas nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está em todos eles. O Senhor não nos abandona. Então nós lhe pedimos, ó Deus, primariamente sobre a pandemia. Retire, ó Pai. Está doendo, ó Deus. Famílias estão enlutadas, famílias estão dilaceradas, mas nós cremos, ó Pai, na sua bondade. Nós cremos na sua provisão. Nós cremos que o Senhor tem feito de acordo com a sua vontade em nossas vidas, mas está doendo, ó Deus. Clamamos, ó Pai. Retire de nós, retire do mundo, ó Pai, esta pandemia. Mas que seja feita a tua vontade, não a nossa. Que o Senhor continue reinando sobre as nossas vidas. Eu lhe peço, pelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor conforte, console os corações. Que o Senhor transforme a dor na certeza da vida eterna. Que o Senhor transforme a dor na alegria de saber que o Senhor está no controle. Que dias melhores sempre estarão na sua presença. Aos profissionais de saúde, ó Deus, que o Senhor abençoe e os guarde. Aqueles, ó Deus, que têm trabalhado no enfrentamento dessa pandemia, que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, para que eles possam continuar cuidando dos seus. Pai Santo, os que estão enfermos, tem misericórdia, Deus. Não importa qual seja a enfermidade ela machuca, ela dói, e nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Aqueles que sofrem de doenças espirituais, ó Deus. Transforma esses corações. Que o Espírito Santo do Senhor faça habitação sobre essas pessoas e que eles possam entender o teu amor e a qualidade de vida que está na sua presença. Nós te pedimos, ó Deus, pela igreja. Nós queremos congregar, ó Pai. Nós queremos estar unidos na sua casa, podendo adorar o seu nome. Ó Deus, permita-nos, ó Pai, estar na sua casa adorando o seu santo nome. Permita-nos, ó Deus, abrir com segurança as nossas igrejas para que nós possamos cultuar a Ti, para que nós possamos participar dos sacramentos. Ó Deus, que desejo que eu tenho no meu coração. Ó Pai Santo, pedimos pelos missionários, pelos seminários, pelos pastores, pelas missões, por tudo aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, derrama sobre nós a sua paz, o acalento da sua paz, e que nós possamos ser proclamadores do seu reino. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, chegamos então ao fim de mais um estudo da palavra do Senhor. Domingo, permitindo Deus, às 9 horas da manhã, estaremos com o nosso estudo Encontros com Jesus. Nós vamos falar sobre encontros com uma pecadora. Encontro de Jesus com a pecadora. Muitas lições para nossas vidas. E à noite, às 19 horas, no domingo, então às 9 da manhã, Encontros com Jesus, né? E às 19, a nossa série de exposições em Tiago, e nós vamos falar sobre a fé morta e a fé salvadora.
Vamos fazer a distinção entre essas duas fés que Tiago faz ali no Tiago 2, se eu não me engano, do verso 14 até o 26, se eu não me engano. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir. Fica na paz.